Abra a palavra do Senhor comigo no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Aleluia. Deus está chamando o seu nome nessa noite. Deus está chamando o seu nome nessa noite. Se Deus tivesse uma geladeira, irmão, você estaria lá com um desenho grudado nessa geladeira. Se Deus tivesse uma carteira, a sua foto estaria dentro dessa carteira de Deus. Se Deus tivesse um porta-retrato para botar na sala, é a sua foto que estaria lá nesse porta-retrato. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus conhece você antes mesmo de você nascer. Deus conhece você, meu irmão, seu pensamento, seu coração, suas intenções, porque Ele te fez. E nessa noite, Ele está chamando o seu nome. Ele te chama. E aqui João capítulo 11, do verso 41 a 44, está dizendo assim: então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu gostaria que você pudesse falar comigo novamente esse brado que o Senhor Jesus deu: Lázaro, venha para fora. Você pode falar isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Lázaro, venha para fora. Aleluia. Senta no seu lugar um pouquinho. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, para essa noite. Jesus manda retirar a pedra que cobria a sepultura de Lázaro. Ao que Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, protestou naquele momento. Marta falou para Jesus: Jesus, já tem 4 dias, já está cheirando mal, já apodreceu. Se tirar a pedra, só vai ver podridão aí dentro. Mas Jesus falou para ela: eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então, pela fé, irmão, abriram o sepulcro. Pela fé, rolaram a pedra. Pela fé, deixaram exposto aquele que já estava sepultado havia 4 dias. E Deus, Ele está a abrir sepulcros ainda, irmãos. O nosso Deus ainda está abrindo sepulcros no nosso tempo. E eu quero dizer aqui, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que um sepulcro aberto sem Deus é somente um lugar de morte. Um sepulcro aberto sem Deus é um lugar onde tem todo tipo de podridão e de imundícia. Um sepulcro aberto sem Deus, ele cheira mal. Um sepulcro aberto sem Deus, irmão, ele atrai vermes, ele contamina o ambiente nessas horas. O ladrão, Satanás, ele vem, porque o que chama a atenção de um ladrão é a oportunidade do lucro fácil. E um sepulcro aberto, irmão, sem Deus, esse sepulcro aberto é uma oportunidade para Satanás trabalhar. Porém, quando ele chega e ele vê um túmulo vazio, ele vai, porque não tem mais nada ali para roubar, irmãos. Porque um túmulo aberto, ele chama a atenção e ele atiça a curiosidade. Quando nós passamos por um cemitério, todos nós olhamos quando tem uma sepultura que está aberta. Se tem alguma coisa dentro ou não, nós olhamos, porque uma sepultura aberta, ela atiça a nossa curiosidade. E olhando para nossa realidade, irmãos,
como nós temos túmulos abertos por aí, sim? Tem muitos túmulos abertos por aí, irmãos. E é por isso, queridos, que nós temos tantos doentes sobre a face da terra. Porque no final das contas, eu quero fazer uma aplicação aqui. Tem muitas pessoas que abrem os túmulos dos seus corações. E quando eles abrem os túmulos dos seus corações, eles contaminam tudo com as suas palavras. Contamina tudo com aquilo que sai de dentro de si. O Senhor Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E tem tanto túmulo aberto por aí, irmãos. Tem tanta gente que está falando tanta podridão. Tem tanta gente que está contaminado. Tem tanta gente que ao falar, ao abrir da boca, ao invés de abençoar, amaldiçoa. Tantos túmulos que estão abertos, irmãos. E somente o Deus, que é o autor e doador da vida, pode trazer vida ao que já perdeu na escuridão da morte, irmãos. E a boa notícia nessa noite é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é especialista em fazer isso. Ele é especialista em trazer vida aonde tem morte. Ele é especialista, meu irmão, em trazer paz aonde tem guerra. Jesus Cristo é especialista em restaurar aquilo que já se perdeu. Ele é o nosso Deus. Jesus Cristo, irmãos, Ele tirou o povo de Israel da tumba do Egito. Ele abriu o mar vermelho e permitiu que o povo saísse de um lugar de escravidão e morte. Mais tarde na história de Israel, o Senhor, Ele trouxe vida a ossos que estavam secos. Na verdade secos não, eles estavam sequíssimos. Era só cálcio, não existia mais nada líquido dentro deles. Naquele momento ali, o Senhor trouxe de volta à vida um exército que já estava morto. Mais tarde, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos tirou do reino e do império da morte e nos trouxe para o reino do seu amor. A primeira Páscoa, irmãos, ela está escrita lá no livro de Êxodo. A primeira Páscoa, ela aconteceu no momento de fuga, aconteceu no momento de livramento, aconteceu no momento de cumprimento da promessa. A primeira Páscoa, ela foi comida rapidamente. Ali Deus sacrificou um cordeiro. E Ele falou: sacrifiquem esse cordeiro e cubram o limiar da casa com o sangue do sacrifício. Existe uma aliança do limiar, irmãos. E na tradição antiga, a pessoa que entrava e adentrava dentro da casa de alguém, essa pessoa era protegida por essa pessoa que recebia. Então quando você buscava uma casa e você adentrava essa casa, você passava pelo limiar da porta daquela pessoa, você estava sob a proteção daquela pessoa. O Senhor Jesus, o nosso Deus, naquele momento ali estava dizendo: olha, vai haver um cordeiro um dia, que vai derramar um sangue, e esse sangue vai estar sobre o limiar. E esse limiar, a partir do momento que você adentrar essa porta, você estará protegido. Ninguém vai poder tocar em você, porque existe um sangue que cobre esse limiar. Existe uma proteção sobre a sua vida. O sangue do limiar, irmãos, é a Páscoa. A Páscoa, ela é alguém que se sacrificou por quem ama. A Páscoa é uma aliança de Deus com o seu povo. A Páscoa é ser coberto pelo sangue de Jesus, que nos protege e nos livra da morte, do inferno e do pecado. A Páscoa é o nosso selo de liberdade e libertação, que nos leva para a eternidade no céu. Isso é a Páscoa, irmãos. A Páscoa é o cordeiro mudo que foi sacrificado por mim e por você. E aqui, Jesus, Ele estava em Betânia. Ele estava na casa desse Lázaro aqui. Betânia ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. E na geografia bíblica, irmãos, Betânia, ela fica embaixo. Para chegar até Jerusalém, você tem que subir uma ladeira. E quando você sobe essa ladeira,
o caminho que o Senhor Jesus fez, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Esse Cordeiro Santo, ele fez o mesmo percurso para entrar em Jerusalém que os cordeiros do sacrifício faziam. Ninguém entendeu na época, irmão. Os discípulos não tinham esse entendimento naquele momento. A igreja não tinha ainda sido formada. Mas Jesus ali, saindo de Betânia, uma semana antes, por isso, irmãos, 7 dias, muita coisa pode acontecer na nossa vida. Em 7 dias Deus pode mudar o rumo da humanidade. E foi isso que aconteceu nesses 7 dias, dessa semana que nós chamamos de Semana Santa. Jesus saiu de Betânia, Jesus adentrou Jerusalém, fizeram uma festa para ele. Mas ali naquele momento, o que as pessoas não se atentaram e não perceberam é que o caminho que o Cordeiro de Deus estava fazendo era o mesmo caminho que os cordeiros do sacrifício faziam quando iam ser sacrificados no templo. O Cordeiro de Deus então adentra Jerusalém, e ali ele padece, e ele é sacrificado. E na cruz do Calvário, irmãos, uma aliança de sangue, ela é feita comigo e com você e com todo aquele que crê ao longo da história da humanidade. E essa aliança de sangue é que nos protege, é essa aliança de sangue que nos garante liberdade, é essa aliança de sangue que faz com que nós tenhamos acesso ao céu. Quando nós chegamos, irmãos, diante da cruz do Senhor, o sangue de Jesus, que é mais do que suficiente para cobrir o meu pecado e o seu pecado, ele vem e transborda sobre mim e sobre você. Então isso é a Páscoa. Quando o Senhor bradou, Tetel estai, está consumado, está feito. Na cruz do Calvário, irmãos, coisas aconteceram sobre a face da terra, como diz a Escritura em Mateus 27, 51 e 53, diz assim: naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Igreja do Senhor, o véu se rasgou, o sol se escondeu, as sepulturas se abriram para devolver os seus mortos. Então, não, igreja, não, servos do Senhor, a morte, ela não pode vencer a vida de Jesus Cristo, e Ele nos deu esta vida para nós vivermos para a glória dEle. Então alegre-se, irmãos, porque você tem a vida de Cristo sobre você, você tem a promessa de salvação, você tem a eternidade do Pai, e isso é motivo para você se alegrar, isso é motivo, meu irmão, para você jubilar, para você adorar a esse Deus Todo-Poderoso que te entregou tudo. O nosso Deus, irmãos, Ele é precioso. Então, não, a morte não pode vencer a vida que Jesus Cristo te deu. A depressão não pode vencer a vida que Jesus Cristo te deu. A doença não pode vencer a vida que Jesus Cristo te deu. Nada que esse mundo lançar contra a igreja pode vencer a vida que Jesus Cristo deu para a igreja. Isso é uma promessa. Isso é um conforto no nosso coração, irmão. Tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Aleluia! 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 Glória a Deus, irmãos. Nós vimos aqui na encenação, Maria estava procurando o Senhor. Maria foi até o túmulo, mas nada encontrou a não ser o túmulo vazio. O texto bíblico nos informa assim, ó: o anjo disse às mulheres:
não tenham medo. O anjo está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, presta atenção aqui, olha para mim. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: não tenham medo. Não tenham medo. Deus está falando a mesma coisa para mim e para você. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. O anjo continuou falando para as mulheres: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, eu amo os de repente do Pai. Eu amo os de repente, quando está escrito na Bíblia assim, de repente, vírgula. Significa que nós estamos indo numa direção e acontece alguma coisa que muda a nossa direção. O de repente de Deus acontece na nossa vida quando nós não esperamos. E Deus é especialista em nos surpreender com a vida dele, meu irmão. Acontecem coisas que nós não entendemos, acontecem coisas que nós não conhecemos, acontecem coisas que nós sequer imaginamos, nós não nos preparamos para isso. Mas de repente, vírgula, aí acontece alguma coisa. Aqui está dizendo assim: de repente, vírgula, Jesus os encontrou e disse: salve. Eu não sei se Jesus era paulista, tá, gente? Mas ele mandou um salve para todo mundo. Porque lá em São Paulo tem costume, né, de salve. Mas Jesus falou: salve. E eles se aproximaram dele e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Irmãos, igreja do Senhor Jesus, presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Para que vocês encontrem o Senhor, vocês devem olhar para o Senhor e não para o túmulo do seu coração. É por fé, não é por sentimento ou pela razão. Você não vai encontrar o Senhor racionalizando, e você também não vai encontrar o Senhor na emoção. É fé. Você tem que parar de olhar para você. Você tem que parar de olhar para o túmulo do seu coração, para as coisas que estão dentro de você, e olhar para o Senhor Jesus. Quando você olhar para o Senhor Jesus, você vai encontrar-se com Ele. Agora, já que você está buscando o Senhor, eu tenho uma outra boa notícia para você. Ao buscar ao Senhor, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele se apresenta para ser encontrado. E foi este o momento em que os olhos de Maria se abriram, e ela reconheceu que o Senhor era Jesus. E aí ela exclamou: Rabone, que quer dizer mestre. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, o Senhor está revelando-se a você aí agora. Nesse exato instante, Deus está sondando o seu coração. Nesse exato instante, Deus está batendo na porta do seu coração. Nesse exato instante, o Senhor está instando com você. E agora? Será que você pode dizer como Maria: mestre? Será que você pode reconhecer que é Deus que está tocando no seu coração, para que você se entregue com Ele, revele-se a Ele e diga: Rabone, meu Senhor, meu Salvador. Túmulo aberto, irmão, chama atenção. Túmulo aberto, sem Deus, é para expor as imundícias e a podridão, contamina o ambiente. Não abra um túmulo sem Deus. Mas túmulo aberto por Deus, túmulo aberto por Deus, irmãos, é atração turística. Túmulo aberto por Deus chama atenção e motiva, muda, transforma, renova, vivifica. Deus, Ele tem um momento em que Ele está bradando graciosamente, amorosamente ao nosso coração. E da mesma forma como Ele falou: Lázaro,
Vem para fora. Deus essa noite está bradando no teu coração. Deus está chamando você pelo nome. Deus está chamando você pelo seu nome, porque Ele te conhece. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar especificamente para você. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama tanto, que Ele está chamando o seu nome. Ele está bradando, dizendo que basta de escuridão na sua vida. Deus está chamando você para vir para a luz do dia. Deus está chamando você e está falando: desperta, porque você está dormindo tempo demais. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você viver a vida plena de Deus para você. E tem uma última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. O seu túmulo, sim, o seu túmulo estará vazio também. Aliás, essa é uma boa frase para se colocar na lápide. Este túmulo está vazio. Porque o Espírito dos santos, o Espírito do servo de Deus, está com o Senhor. E o corpo dos santos, ele será ressuscitado, corpo de glória, nos últimos dias na vinda do Senhor Jesus. Então não, irmão, quando nós fazemos um sepultamento, aquela casca que está ali, é simplesmente um invólucro. Ele vai ser consumido pela terra. Aquele túmulo já está vazio, porque o Espírito já está com o Pai. E aquele corpo, no dia da volta do Senhor Jesus, essa é a promessa. E nenhuma promessa do Senhor deixou de se cumprir, porque Deus é fiel e Ele zela por cada promessa dEle. E a promessa do Senhor é que o meu corpo, o seu corpo, o corpo daquele que crê, o corpo daquele que entregou-se ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai ser transformado, corpo de glória, à semelhança do corpo do Senhor após a ressurreição. Essa é a promessa, irmãos. Teremos um corpo glorificado. Não mais esse corpo, um corpo diferente, um corpo de glória, um corpo espiritual, um corpo divino, um corpo que compartilha da essência de Deus. E aí sim nós seremos semelhantes a Ele. Eu gostaria que você pudesse declarar novamente comigo: Lázaro, venha para fora. Você pode fazer isso? Vamos lá? 1, 2, 3. Lázaro, venha para fora. Amém. Mas eu gostaria agora que você pudesse falar uma outra coisa comigo. Viva. E viva não de viva, mas viva declarando viva. Eu gostaria que você olhasse para a sua impossibilidade. Eu gostaria que você olhasse para a sua dificuldade. Eu gostaria que você olhasse para aquilo que está entristecendo o teu coração nesse momento. Eu gostaria que você colocasse diante do Pai agora aquilo que você pensa que já morreu, ou que você sabe que já morreu, mas na fé, no nome de Jesus, vamos tirar a pedra nessa noite. Talvez já esteja cheirando mal, mas pela fé, olha essa pedra, tira essa pedra, e você vai declarar: viva. Viva. Vocês entenderam? Quem entendeu diz um amém. Você pode ficar de pé no seu lugar.